Vamos começar aqui, então. Muito boa noite. Hoje nós vamos continuar o nosso tema. Perdoem aí a professora e os tosse da vida, faz parte, tá? Vamos que vamos, tá bom, gente? Vocês estão tudo aí comigo? É que vocês desligam a câmera, eu não sei se vocês estão comigo, né? Eu só tô vendo a carinha da Bárbara aqui, né? É porque senão vai que vocês estão colocando a professora aí de stand-by, tá indo jantar, sabe? Sabe aquela É coisa? porque a maioria trabalhou, professora, e tá todo mundo cansado. Todo mundo Aí o rosto cansado, né? caiu. E porque é assim, ou quem parou, ou quem tá trabalhando mais, né? Nessa época. É incrível. Mas tá bom, gente, vamos que vamos. Então, vamos começar a nossa aula aqui. Quem pode ler para mim a frase para a gente começar a dar o pontapé aqui inicial para o nosso tema? Bora lá, vamos participar, pessoas. A ética empresarial é o caminho harmônico que possibilita as realizações individuais em prol das realizações da coletividade. Muito obrigada, Ana Clara, muito obrigada. Então, olha só que legal, essa frase fala sobre um ponto muito interessante. Ela diz que é o que possibilita, a ética empresarial é o que possibilita você, indivíduo, ter realizações em nome do objetivo de um coletivo. Faz sentido? Faz. Por exemplo, quando a gente entra para trabalhar numa empresa, qual que é a primeira coisa, claro, que todo mundo tem em comum nessa empresa? Qual que é? Todo mundo tem em comum uma coisa que é imprescindível. Todo mundo tem o mesmo objetivo, que é a gente está ali para quê, gente? Para tirar o nosso salário, né? Ou você quer trabalhar de graça? Hã? Ninguém quer trabalhar de graça, né, gente? Por mais que você ame o seu trabalho, é digno você receber por ele. Então, assim, a gente entra primeiramente para trabalhar em uma empresa, a gente entra com os nossos objetivos pessoais. Então, você fala, ó, nesse emprego eu vou, sei lá, pagar minhas dívidas, eu vou comprar um carro, vou tirar uma casa, eu vou, né, vou comprar aquele computador que eu tanto queria. Então, você acaba colocando N objetivos, né? Só que o que acontece? Quando você vai trabalhar nessa empresa, você descobre que essa empresa também tem objetivos. Não é, gente? Essa empresa também tem metas. E aí a ética empresarial, ela vai harmonizar isso aí. Ela vai casar os seus objetivos pessoais com os objetivos empresariais, tá? Natália, boa noite, seja bem-vinda. Fica tranquila, sem problemas, tá bom? Rebeca também, que entrou agora, beleza, boa noite. Oi, boa noite. Gente, fica tranquilo, eu sei que às vezes é complicado vocês estarem no horário, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma rotina, então eu não sou compreensiva com isso, tá? É que eu só não posso esperar vocês chegar, obrigada. Porque não, sem problema. Só não posso ficar esperando vocês chegarem, né? Gabriele, boa noite, Gabriele. Muito boa noite, seja bem-vinda. Porque para a gente não perder tempo, mas vocês têm essa liberdade, eu sei que, graças a Deus, meus alunos, não é querendo puxar saco, sabe? Mas os nossos alunos da ADM, eu confio em vocês. Se vocês estão chegando um pouco mais tarde, é porque realmente tem um motivo louvável para a professora não se preocupar com isso, tá? Então, gente, ó, isso é ética empresarial e é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, tá bom? Então, vamos falar aqui um pouquinho. Gente, deixa eu ressaltar aqui para vocês, hoje a Ana do CRA, ela não está aqui com a gente, porque ela está em uma outra turma. Então, quando acabar a aula, ninguém sai do Zoom até a professora printar a tela de novo, porque entrou pessoas novas agora, senão vocês ficam sem presença, tá, gente? Beleza? Então, não deixa a professora esquecer. Quando você vê que está acabando a aula, fala, professora, tira o print da tela, tá? Então, vamos começar, pessoas. Hoje a gente vai, então, tratar da ética exclusivamente no campo empresarial. A gente falou da ética semana passada,
mas a gente falou daquela ética no geral, não é? Quem lembra? A diferença de moral e ética. Vamos lá, quem lembra? Que a ética da sociedade é o que a sociedade impõe pra gente, e a ética é o que a gente impõe para nós mesmos, né? Isso, muito bem. A moral é aquela regra externa que vem da sociedade. E a ética é a regra que você escolheu viver sobre ela. Né? Aí essa ética faz parte do seu código de conduta pessoal. E ele fica ali orientando, né? Esse código, ele orienta as suas ações como indivíduo, né? Só que nas empresas também a gente tem. Quem aqui trabalha ou já trabalhou em alguma empresa e teve que ler o código de ética ou teve que receber ali algumas regras do lugar? Alguém aqui já passou por esse tipo de treinamento, de orientação? Algum código de ética não, mas as regras da empresa, sim. Sim, ok. Não deixa de ser um código de ética, é porque eles não fizeram um documento, mas não deixa de ser, né? Porque é um código de conduta. Sim. É aquela coisa, não Na está minha escrito, tem né? uma ética. Na minha tem uma ética. A respeito, a gente trabalha com comunicação, telefone, né? Fala com os técnicos, supervisor, cliente, né? E por mais que seja um serviço estressante, a gente tem que saber se portar, mesmo na hora do nervoso, não sair fora. Então, tem certas palavras que a gente não pode falar. Então, tem um código de ética. Essas instruções você ouviu apenas de boca ou você leu um papel ali, te deram uma cópia de algum documento para você? Tem um papel no mural de cada sala, de cada setor. Tá vendo? Não deixa de ser um código de conduta, tá, gente? É que, assim, existem várias maneiras. Hoje, as empresas, quando são muito grandes, elas precisam de um controle melhor, porque é muita gente. Então, você imagina uma empresa que tem 200, 300 funcionários. Como é que eu consigo fazer com que todo mundo esteja ciente? Normalmente, as pessoas têm que até assinar na contratação, eles chegam a ler e eles têm que assinar que está de acordo, que está ciente do código de conduta, para poder proteger a empresa, inclusive de questões legais, tá, gente? Imagine um funcionário que comete uma falha grave e essa empresa resolve corrigir ele ou dar uma advertência, ele pode querer até processar. Então, como é que ele consegue argumentos? Ele pode afirmar que ele não tinha a menor ideia daquele procedimento. Então, um documento assinado dizendo que ele está ciente é uma forma da empresa, inclusive, se proteger numa situação dessa. Então, quando a empresa é muito grande, se utiliza meios um pouco mais rígidos para que realmente consiga controlar todo mundo por ser muita gente. Mas não é porque o código de ética não foi nesse formato que ele deixa de ser, né? De certa forma, vocês recebem essas regras da empresa, seja por boca, seja por escrito no mural, mas está ali, ela existe, né? Existe um padrão de comportamento que essa empresa exige dos seus funcionários, tá? Só que a ética empresarial, gente, não é só o que as empresas cobram dos colaboradores, mas como elas se comportam. Vamos dar um exemplo? Imagine uma empresa que fica exigindo que você seja transparente e honesto com o cliente. Então, você não pode fazer vendas erradas, você não pode falar o que não existe, e ela faz um monte de exigências. Só que no tempo que você trabalha para essa empresa paga de forma errada, não avisa quando paga, esconde. Quando você fica sabendo, o fundo de garantia teu está atrasado. Qual é a sensação que você, funcionário, tem nesse caso? Qual que é a sensação que passa para vocês? Vai passar confiança essa empresa? Nenhuma. Nenhuma. Então, como ela pode exigir que o funcionário dela seja honesto e transparente com o cliente, se isso não parte dela para com o funcionário? É a mesma coisa do pai que diz para o filho, filho, não pode xingar. Mas ele vê a criança vê o pai xingando o dia inteiro. Entendeu, gente? Então, quando a gente trata de ética empresarial,
a gente não fala só dos deveres dos funcionários, porque assim fica muito fácil, né? Só os funcionários têm deveres. A gestão empresarial, a liderança de uma empresa, ela tem tanto dever quanto qualquer outro de cumprir essa conduta, né? Esse comportamento que eles exigem, né? Então, essa é a grande diferença. E como se cumpre? Na maneira como lida com esse funcionário. Nós vamos ver aqui a estrutura do Código de Ética. Na maneira como você lida com o cliente, né? Os processos são transparentes, tem ética, né? Na maneira como essa empresa lida com a sociedade. Ela é uma empresa que se importa de alguma forma com a comunidade, com as pessoas, né? Por exemplo, hoje em dia, empresas que trabalham a questão social, sustentável, elas têm uma imagem muito mais interessante no mercado do que empresas que não se posicionam assim, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre essas questões aqui, tá bom? Um mentor... Na empresa que eu trabalho é assim, professora. Não pode omitir, né, certas coisas dos clientes, você tem que sempre falar a verdade, porque tem muita gente, né, que, tipo assim, eu trabalho com telemarketing vendendo, né? Tem muita gente que inventa certas coisas para poder vender, só que não é assim, né? E aí acaba, às vezes, assim, sujando a empresa. Exatamente. Então, aí por isso que entra aí a ética, né? De sempre falar a verdade, não mentir para o cliente, né? Porque é uma venda que você nunca mais vai ter nenhum resultado bom dela. Sim. Não é verdade? Sim. E a sua empresa, Natália, ela tem auditoria? Que na verdade, é um setor... É que, assim, eu já trabalhei com telemarketing, eu trabalhei com RH em telemarketing, a gente contratava. Então, tinha um setor, na época onde eu trabalhava, que era um setor só para ouvir as ligações, para avaliar a qualidade da venda, do atendimento, né? Sim, a gente tem sim. Todas as ligações são gravadas, né? Sim. E tem esse setor de auditoria. Justamente é até o supervisor que faz isso, que ele já supervisiona tudo e já ajuda, né, a melhorar. Sim, com certeza, mas é esse cuidado, porque, e ainda mais no seu setor, que telemarketing já está tão manchado, né? Então, assim, as pessoas perderam um pouco do crédito. Então, as empresas que trabalham com isso, elas têm que ter um cuidado redobrado com a questão do telemarketing, né? Sim, bastante. Infelizmente, os bons pagam pelos maus, né? Então, por estar muito queimado, então quem trabalha com isso tem que ter um cuidado redobrado, né? Vamos lá, quem pode ler para mim o texto aqui? Eu leio. Pode ler. A ética empresarial é a boa e sincera relação entre a organização e todas as suas partes interessadas, da mesma forma que a ética estabelece as leis que determinam a conduta moral da vida, pessoal e coletiva. A ética empresarial determina a conduta moral da empresa, seja ela pública ou privada. Muito bem. Então, o que esse texto gigante, essa reza aqui que a professora colocou para vocês, gente? O que ela quer dizer? Então, vamos lá, ó. Boa e sincera relação entre a empresa e as suas partes. Qual é as suas partes? Cliente é uma parte, funcionário é uma parte, comunidade é outra parte, fornecedor é outra parte. Então, a relação que essa empresa, esses empresários que fundaram essa empresa, vão determinar com esses setores, tá? Então, da mesma forma que essa ética estabelece as leis que vai determinar a conduta das pessoas, ela também determina como essa empresa se comporta, que foi o que eu falei. Então, não adianta uma empresa colocar regras só para o funcionário. Essa empresa tem que ter nos processos dela uma conduta moral, entendeu? Então, não é só eu cobrar do meu funcionário. Meu processo de vendas tem que ter ética, meu processo de entrega, a maneira como eu compro com o meu fornecedor, né? Então, todos os processos têm que estar baseados naquilo que eu digo que eu tenho. Porque se eu digo que eu sou honesta, as minhas atitudes têm que provar, não é? Então, é mais ou menos isso aqui para a gente ter uma ideia. E aí eu vou falar alguns pontos
vantajosos para a empresa que quer realmente ter uma ética. Qual que é a importância? O que uma empresa ganha sendo ética, gente? Nós vamos ver aqui alguns dos benefícios que essas empresas podem ter. Quem pode ler aqui o primeiro, por favor, a primeira frase apenas? Eu. Leia. Importância da ética empresarial. Fortalece e valoriza a imagem da empresa diante do cliente. Muito bem, obrigada, Rebeca. Fortalece e valoriza a imagem. Então, vamos lá. Se essa empresa, ela tem uma ética para lidar com o funcionário, esse funcionário, na maioria das vezes, né, espera-se que ele tenha uma satisfação melhor com essa empresa, não é isso? Se ele tem uma satisfação melhor com essa empresa, o que que gera? Gera admiração. Se o funcionário admira a empresa, tem grande chance desse cliente ver a empresa com bons olhos, correto, gente? Sim ou não? Faz sentido para vocês? Sim. Quando a sua empresa ela é correta... Oi. Pode falar. Não, eu falei que sim. Isso mesmo. Então, o que acontece, gente? Quando a empresa ela é honesta e o funcionário admira essa empresa por isso, o que acontece? Você passa isso para o cliente. Fala, ó, eu trabalho aqui há tanto tempo, a empresa sempre fez tudo certinho, nananã. O próprio funcionário, ele fala bem. Porque o grande segredo, gente, eu não sei se o Marcelo já falou isso para vocês, quem é o papel principal, qual que é o ponto-chave principal de uma empresa, é a sua mão de obra, é os seus funcionários. Por que os funcionários são até mais importantes que o cliente? Porque se você não tem uma boa relação com seus funcionários, como os seus funcionários vão desenvolver uma boa relação com os seus clientes? No fim das contas, não é você quem está na linha de frente, não é você que atende, não é você que está no caixa, não é você que faz a entrega do produto, é o teu funcionário. Então, se você não consegue desenvolver uma boa relação com ele, isso vai implicar na maneira como a sua empresa enxerga, né? Desculpa, na maneira como o seu cliente enxerga a sua empresa, né? Então, a primeira coisa, uma ética empresarial vai fortalecer a imagem diante do cliente. Segundo argumento, quem pode ler para mim? Tipo, o primeiro parágrafo que você disse, professora, desculpa te interromper. Como você tinha falado numa aula passada, que a empresa é aquilo que o gerente é e aquilo que passa para os funcionários, né? Isso, muito bem. Vamos tentar ler esse parágrafo. É o reflexo da liderança, né? Isso. Favorece uma conduta ética dos colaboradores, estimulando no ambiente de trabalho ao agir de acordo com os valores morais. Muito bem. Então, se a empresa é ética, o que ela faz? Ela estimula o funcionário a ser. É isso que essa segunda frase está querendo dizer. Então, se a sua empresa é correta com você, transparente, normalmente é assim, ó, quando você trabalha numa empresa muito correta, essa empresa ela vai ser correta com você e automaticamente você se sente meio que obrigado a ser correto também. Quem não tem muito esse caráter não consegue se adaptar. Ou ele modifica, ou ele não fica nesse emprego. Logo, ele vai dar falha e ele vai ser desligado. Não é assim que funciona? É mais ou menos assim, as ações vão mostrando quem é a pessoa. Então, quando uma empresa tem esse tipo de atitude, ela estimula que todo mundo faça isso também. É a mesma coisa do exemplo, é literalmente a educação por exemplo. Como você quer incentivar uma criança a fazer alguma coisa? Quando ela vê você fazendo também. Então, não adianta você querer chegar na criança e falar assim, nossa, você tem que ler bastante, porque leitura é muito bom, é muito legal. Mas aí a criança nunca vê você lendo um livro. Ela nunca vê você estudando, ela não vê você se divertindo com uma leitura. Por que ela vai querer? Se ela vê você no WhatsApp, no Instagram, vendo um vídeo, então o que ela entende? Nossa, isso aqui é diversão. Não é leitura. Minha mãe tá me tapeando, né? A criança ela já vai sacar. E a gente, e o processo de aprendizagem é o mesmo. Você tá adulto e é o mesmo. Então, quando a empresa ela é ética, ela estimula quem trabalha para ela também ser, tá? Terceiro argumento, quem pode ler para mim?
Vamos lá, gente, vamos participar. Consolida a marca da empresa. Vai lá. Pode ler, amor. Tranquilo. Consolida a marca da empresa diante do mercado, com fornecedores e também diante dos concorrentes. Muito bem. Então, consolida a marca da empresa diante dos fornecedores. Eu não sei, para quem tem empresa aqui, ou já trabalhou com um fornecedor, sabe que uma boa reputação tem os melhores fornecedores. Uma má reputação, ninguém quer vender para você. Se vender, quer vender só no dinheiro. Ó, essa empresa aqui demora a pagar, vou nada de boleto, não. Tem essa de prazo para pagamento, não. É material para cá e dinheiro para lá, né? Então, não tem reputação. Uma empresa que tem ética, ela desenvolve uma reputação para ter os melhores fornecedores do mercado. Gente, isso faz diferença? Faz. Porque quem tem os melhores fornecedores tem a melhor qualidade, tem os melhores preços e automaticamente o cliente acaba vendo você de forma positiva. Porque eu vou falar assim, opa, esse produto é feito com aquela marca daquele fornecedor, legal. Né? Então, uma coisa influencia a outra. Vamos dar um exemplo? É aquela trufa que você faz e aí você diz, olha, esse meu chocolate eu uso da marca X. Então, o que você está fazendo? Você está promovendo o seu produto baseado na reputação do seu fornecedor. Se o seu fornecedor ele não tem uma marca legal, você acaba também não passando esse argumento e acaba perdendo aí vantagem no mercado, tá? Então, você fica com uma empresa disputada para os fornecedores e é claro que você também desenvolve uma reputação diante do seu concorrente. O seu concorrente, o que ele faz, gente? O que a concorrência faz? A concorrência, ela avalia os pontos fracos. Quando eu falo para os meus alunos, gente, quando a gente tem que estudar a concorrência, a gente estuda, claro, os pontos fortes para ver o que eles fazem de diferente, mas o mais importante, quando você estuda uma concorrência, você estuda o ponto fraco de uma concorrência. Por que você estuda o ponto fraco de uma concorrência? Para você fazer da sua força a fraqueza que é dele. Então, se o meu concorrente, o ponto fraco é a entrega, eu posso melhorar muito os meus serviços de entrega para ser a minha força. Né? É assim que o mercado funciona, tá, gente? Então, você acaba também tendo uma boa reputação aqui, tá? E o último argumento, qual é? Quem pode ler? Marca consolidada atrai mais investidores a fim de crescer o negócio. Muito bem. Aí, vamos supor que a sua empresa resolve abrir capital. O professor Marcelo já explicou. O que é abrir capital, gente? Eita, já esqueceram, né? Cadê as aulas de sociedade limitada, sociedade anônima? Já pensou se tivesse que fazer uma prova? Errou. Gente, quando a empresa abre capital, quer dizer que ela vai colocar o seu capital ali para investidores de uma bolsa de valores, por exemplo, tá? Então, no Brasil, a gente tem a B3. Então, imagina que a sua empresa ela cresce a ponto de falar assim, olha, não dá mais para ficar só nós sócios aqui, vamos disponibilizar a parte da empresa para a bolsa de valores. E aí, o que acontece? Se você faz isso e a sua empresa ela trabalha bastante a ética, o que você faz? Você fortalece a marca da sua empresa. Como também, se você faz coisas erradas, você faz a marca da sua empresa ficar mais barata, viu, gente? Não sei se vocês sabem, mas acredito que sim, que quando um escândalo atinge uma empresa, automaticamente essas ações caem. Quem lembra da Petrobras, naquele escândalo gigante que teve com o caso lá da Lava Jato, né? Alguém aqui lembra ou viu nos jornais falando tanto que as ações da Petrobras caíram? Muita gente vendeu. Não sei se vocês viram no jornal. Ou então, por exemplo, quando teve aquele acidente de Mariana, daquela outra cidade, Brumadinho, da lama, né? Que soterrou. O que aconteceu com a Vale? A Vale ficou com a ação super baratinha. A empresa, então, uma ação que valia R$45, R$50, uma única ação,
começou a valer 15. Você tem noção tanto que caiu o valor patrimonial da empresa. Gente, é dinheiro que se vai, entendeu? Então, inclusive, só para a gente entender aqui como é que funciona, quando uma empresa abre capital, qualquer atitude dela vai ser julgada pelo público, pelos investidores. E se não for uma coisa legal, isso pode prejudicar a sua empresa, né? Teve um caso há uns meses atrás, eu acho que já vai fazer 1 ano já isso, ou até mais. Um jogador que estourou o tênis da Nike no pé enquanto ele jogava basquete. Alguém viu esse vídeo? No caso, não lembro. Faz 1 ano e pouco, mais ou menos. Aconteceu assim, foi um acaso, gente, porque, gente, a Nike é uma marca muito boa, os tênis são de qualidade. Está acostumado a calçar os pés dos atletas, mas teve uma má sorte do caramba, né? Para mim, isso é uma má sorte. Do tênis estragar, quebrar ali, acho que estourou, não lembro mais, preciso rever o vídeo. No outro dia, as ações da Nike já tinham caído. Então, olha só, o que aconteceu com esse evento? Esse evento causou uma coisa chamada dúvida na integridade do produto. E quando acontece isso, o valor dessa empresa é impactado. Tá? Só para a gente ter uma noção da importância da conduta ética de uma empresa para se manter atrativa, para se manter forte no mercado, tá? Só para a gente ter uma noção. Então, algumas ações que o pessoal faz ajuda bastante, tá, gente? A essas empresas manterem aí uma reputação legal. Então, prof, quer dizer que as empresas elas não fazem ações só porque elas querem fazer o bem? Gente, pode ser que elas queiram realmente fazer o bem, mas vamos ser práticos e objetivos? Uma empresa, ela abraça causas não só porque ela quer fazer o bem, pode ser também, eu acredito nisso, mas porque ela precisa cuidar da sua marca diante dos olhos do mercado. Vamos dar um exemplo aqui? Então, você tem 2 produtos, o produto A e o produto B lá no mercado para comprar. A diferença de preço é quase nada. Só que o produto A, a empresa do produto A, ela ajuda, ela faz uma campanha, uma doação muito gigante para o Hospital de Câncer de Barretos. E o produto B não faz nada. E você ficou sabendo disso, porque a empresa divulgou. Na hora de você comprar um produto, você vai estar lá e vai falar, isso aqui é um pouquinho mais barato, produto B. Mas quantos de nós não pensam assim, mas esse aqui ajuda? Eu não faço nada. O mínimo que eu posso fazer é comprar de empresas que ajudam. Estou errado, gente? Não é isso que passa na mente do consumidor? É. Então, o que acontece? Olha só, quantas pessoas não escolheram um produto A porque, como não ajudam diretamente, vão ajudar indiretamente. Entenderam a jogada? Isso é errado? Não, gente, não é errado. O mundo não é perfeito. O mundo, ele é como funciona. E realmente é tudo muito benéfico. Ninguém está falando que não é. Certo? Mas, Brasil, né? Exatamente, mas é o necessário. É que nem a questão de ações sociais, né? Ações sociais, ações socioambientais, acabam... nós temos leis aí que trabalham na redução de impostos. Então, quanto mais essa empresa trabalha a questão social, mais oportunidades, mais probabilidade ela tem de conseguir bons ajustes nos impostos, tá? Então, é uma forma que a lei funciona para estimular isso. E a empresa abraça porque é vantajoso, tanto para a sociedade quanto para ela. Ninguém está falando que não é, certo, gente? O empreendedorismo ele não precisa ser isento disso, todo mundo ganha. Então, se trabalha muito a questão, tanto projeto social quanto projeto ambiental, tá? São 2 coisas que tem. Então, quem vai formalizar toda essa ética da empresa? O nosso querido Código de Ética, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Código de Ética Empresarial é um instrumento que serve para demonstrar os princípios. Então, quais são os princípios da minha empresa? Qual é a visão, a meta, a missão, né? O que eu quero desse meu funcionário? Qual vai ser a relação que eu vou ter com o meu fornecedor? Então, é um documento que vai deixar claro
exatamente a conduta do meu negócio, tá? Essa é a proposta. E a base do código de ética não é apenas isso, mas não existe código de ética que não trabalhe a missão, a visão e os valores, porque é a base da definição dessa empresa. A identidade dessa empresa, gente, está muito ligada à missão que ela define, à visão que ela estabelece e aos valores que ela diz pregar ter, tá? Quem lembra o que é missão? Vamos lá, o professor Marcelo já ensinou. Tenho certeza que vocês já tiveram essa aula. Esqueceram, gente? Missão. Gente, quando eu falo assim... Ó, vamos lá. Eu falo assim, gente, eu tenho uma missão para vocês. O que vocês entendem? Tem alguma coisa para fazer. Uma coisa importante. Porque eu digo assim, ó, você tem uma missão. Missão lembra algo importante, lembra uma tarefa que não pode deixar de ser feita. Não é isso? Então, missão é aquilo que a sua empresa vai proporcionar ao cliente desde o momento que ela abriu a porta daquele estabelecimento. Vai ser o principal. Pode falhar em um monte de coisa, mas isso aqui vai ter que entregar. Né? Vamos dar um exemplo? Sebrae tem uma missão. É vender curso? Não. Sebrae sobrevive vendendo curso, óbvio. Mas a missão do Sebrae é desenvolver o potencial do aluno. A missão do Sebrae não é ensinar tudo ao aluno, até porque é impossível a gente aprender tudo. Cada um tem a sua capacidade, tem a sua disciplina de aprendizagem. Mas é missão do Sebrae desenvolver o seu potencial. É missão do Sebrae você acessar o potencial que você tem, para que a partir disso você consiga ser um profissional diferenciado. Então, percebe? Então, eu não tenho a missão de te ensinar tudo e me matar para passar um monte de coisa. Eu tenho a missão de, no final do curso, você sair melhor do que quando você entrou. Você tem que sair melhor, você tem que sair mais desenvolvido. Eu tenho que te jogar para apresentar, eu tenho que te jogar para fazer trabalho, que eu só vou trabalhar suas habilidades se você pôr a mão na massa. Percebe? Então, missão é isso. Missão é aquilo que não pode deixar de ser cumprido. Visão. Visão é aquilo que eu aspiro. Então, o que é aspirar, gente? Eu espero que aconteça. Nossa, quero muito que daqui 5 anos a minha empresa seja a melhor da cidade. Isso é uma visão. Visão é uma meta. Enquanto visão eu tenho que cumprir desde o momento que a minha empresa abriu, a visão vai ser aquilo que eu vou estabelecer para o futuro. Certo, gente? E os valores? Os valores vão ser os princípios morais que eu vou utilizar para cumprir a minha missão e a minha visão. Então, dentro da minha missão, tem que ter os meus valores. Se eu digo que nos meus valores tem justiça, eu tenho que cumprir a minha missão de maneira justa. Se eu digo que tem transparência, eu tenho que cumprir a minha missão de forma transparente. Certo? Então, fazendo um geralzão aqui, essa é a base do Código de Ética e aqui está a estrutura que a professora Luana usa. Vocês vão fazer esse trabalhinho? Não. É agora? Não, não. Né? Online a gente não tem como fazer a prática. Isso aqui eu tenho que fazer em sala de aula com vocês. Mas já estou adiantando que nós vamos montar a missão, a visão, os valores. A gente vai montar a estrutura de como lida com o cliente, como lida com o fornecedor, como lida com o colaborador, como lida com o meio ambiente e como lida com a comunidade, tá, gente? Então, só mostrando aqui para vocês um pouquinho. Eu queria mostrar ainda hoje, mas não dá mais tempo, eu estou com menos de 1 minuto, a Código de Ética da Saraiva, que eu baixei. Mas vocês podem, gente, acessar a internet, do ramo que vocês quiserem. Coloca lá Código de Ética e coloca uma empresa. Você vai ver que, principalmente nas empresas grandes, existe esse código de conduta, tá? Certo? Professora, não esquece o print. Já acabei de printar aqui, ó. Acabei de printar, tá? Para não ficar ninguém de fora. Gente, muito obrigada. Desculpa, a professora acabou em cima da hora. Mas uma ótima semana para vocês. Viu, gente? Igualmente, Pro. Um restinho de quarta-feira
E sejam abençoados, muita saúde para todos nós, tá? Beijo Próxima grande!